Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos de volta à programação de painéis aqui do Fórum São Paulo da Longevidade, neste terceiro e último dia da Longevidade Expo Mais Fórum. Hoje que é um dia muito especial porque celebramos internacionalmente o Dia do Idoso. Agradeço a presença de todos aqui presentes, estamos no pavilhão amarelo do Expo Center Norte, na cidade de São Paulo, e também agradeço quem acompanha a gente do outro lado da tela, quem está acompanhando pelo YouTube da Longevidade, ou então pessoas que estão presentes em clubes sociais de todo o Brasil e de shopping centers participantes da Silver Week, que é a semana de atividades, promoções e descontos para a geração prateada, para o público 50+. É uma iniciativa da Longevidade Expo Mais Fórum, em parceria com a Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace, e a Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings, a Alshop. Bom, a gente vai seguir agora a nossa programação falando sobre políticas públicas. A gente agradece desde já o apoio institucional do governo do estado de São Paulo. Vamos falar sobre vários assuntos interessantes para a nossa sociedade. E eu tenho o prazer de receber aqui no nosso palco a Kellen Garcia, que é presidente do Conselho Estadual do Idoso. Seja bem-vinda, Kellen. Também conosco a Leila de Paula, que é vice-presidente do Conselho Estadual do Idoso. Bem-vinda, Leila. E quem vai mediar esse painel é a Daniela Ribeiro, que é coordenadora do programa São Paulo Amigo do Idoso. Já peço desculpas também para quem está nos assistindo. A gente não vai contar com a presença do secretário estadual do Desenvolvimento Social de São Paulo, Gilberto Nascimento. Ele que estava no programa, ele teve um probleminha e não pôde estar presente. Mas olha só esse time de mulheres aqui representando, não é mesmo? Muito obrigada, viu, gente? Bom painel para vocês. Olá, bom dia a todas, todos e todes. É uma honra poder estar aqui hoje, podendo mediar uma mesa tão importante para falarmos sobre o Conselho Estadual do Idoso, principalmente hoje, que é dia 1º de outubro, né? Uma manhã chuvosa em São Paulo, mas muito gratificante para todos nós que trabalhamos com a pauta da pessoa idosa no estado de São Paulo. Eu vou fazer rapidamente uma autodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos encaracolados na altura do ombro. Eu visto uma camiseta preta e um colar laranja. Bom, para começar o nosso bate-papo aqui, vamos fazer um bate-papo, né, gente? Vamos fazer uma coisa mais informal para um domingo de manhã, né? Eu gostaria de apresentar a Kellen Garcia, a atual presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, né? Acho que a gente já tem que usar essa nomenclatura, né, Kellen? E a Leila de Paula, que é a nossa vice-presidente. Então, nós estamos aqui representando o governo em 3 mulheres. Isso é muito significativo, né? Mas então, para a gente começar a falar um pouco sobre o governo, eu já vou começar a apresentação e aí a gente vai conversando um pouquinho, tudo bem, meninas? Eu não sei se eu sei mexer nisso. Como é que faz? É para frente? Foi. Ai, foi. Olha que beleza. Então eu sei mexer. Inclusive, eu queria agradecer as pessoas que estão assistindo pelo canal do YouTube da Expo Longevidade. É um prazer para a gente estar aqui compondo com essa feira, com essa iniciativa maravilhosa. Gostaria de agradecer publicamente ao Francisco, ao Dr. Walter Feldman, ao Júnior, né, que é o diretor da feira, que fez com que nós estivéssemos aqui nesse momento hoje. Bom, nossa roda de conversa, então, ela está linkada aos desafios na gestão do Conselho da Pessoa Idosa e o potencial dos fundos em seus municípios, né? É muito importante a gente estabelecer aqui uma linha de que sem recursos não se faz gestão pública, né? Então, como eu falei, nós estamos aqui com a Leila, com a Kellen e eu estou mediando esta mesa. Então, quem que nós somos, né? Nós somos uma Secretaria de Estado
onde nós estamos linkados ao Sistema Único de Assistência Social, né? E a pauta da pessoa idosa, assim como o Conselho está vinculado a esta Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, onde nós temos 6 coordenadorias, que é a Coordenadoria de Segurança Alimentar, a Coordenadoria de Administração de Fundos e Convênios, a Coordenadoria de Ação Social, que é onde são linkados os serviços, proteção social básica, proteção social especial de média e alta complexidade. Nós temos também a Coordenadoria de Gestão Estratégica, que ela é realmente estratégica, que é a coordenadoria que nos fornece dados. Sem dados, nós não fazemos política pública, né? Nós temos também a Coordenadoria de Desenvolvimento Social, onde estão alocados os programas como Bolsa Família, benefício de prestação continuada, Programa São Paulo Amigo do Idoso, e aqui já vou falar que às 15 horas eu vou fazer uma apresentação sobre o São Paulo Amigo do Idoso, aqui na Sala 4, convido todos vocês para estarem comigo. E nós temos também a Coordenadoria de Políticas sobre Drogas, né? E os órgãos vinculados, que é o Conselho Estadual de Assistência Social, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Estadual do Idoso e a Comissão Intergestora Bipartite do Estado de São Paulo. Então, a gente está fazendo aqui, rapidamente, uma apresentação de quem somos, né, para a gente chegar e passar o microfone para as nossas queridas aqui. E aí, gente, o que nós temos dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social voltado para a pessoa idosa? Nós temos, então, o Programa São Paulo Amigo do Idoso, né, que hoje nós contamos com 118 equipamentos de centros de convivência da pessoa idosa, espalhados em todo o território paulista. Para quem não é de São Paulo, gente, o Estado de São Paulo, ele conta hoje com 645 municípios nos seus diversos portes, pequeno 1, pequeno 2, médio, grande metrópoles, tá? Nós contamos também com 71 centros-dias da pessoa idosa, tá? Para vocês terem uma ideia, os CCIs, eles atendem uma média de 23 mil pessoas no estado, tá? Pessoas idosas. E os centros-dias, qual que é a diferença dos CCIs para os CDIs, para quem não tem muita familiaridade com essas siglas? Os centros de convivência são para as pessoas idosas que têm total autonomia, não é, Kellen? E os centros-dias já são para pessoas que passam o dia nesse serviço, né? E elas já têm algum grau de dependência e precisam de cuidados mais especializados, né? Nós temos aí mais 28 unidades, municípios com o programa Vida Longa. Para quem não conhece, aqui no estado de São Paulo, o programa Vida Longa, ele é um serviço onde as pessoas moram mesmo, pessoas com autonomia, elas residem nesses equipamentos. O último inaugurado foi no município de São Carlos e está muito bonito, não é, Priscila? Nós temos mais ou menos 600 instituições de longa permanência também espalhadas pelo estado de São Paulo. E nós também temos a estratégia Selo Paulista da Longevidade, que é uma estratégia dentro do programa São Paulo Amigo do Idoso, de fomento e articulação com os municípios paulistas, para eles se engajarem mais com as questões da pessoa idosa, com metodologia de diagnóstico do Dr. Alexandre Kalash. Bom, e aí nós temos também a questão da segurança alimentar e nutricional, com o Viva Leite, né, que ele beneficia mais de 110 mil idosos no estado, com mais de 1 milhão de litros de leite mês, tá? E o Bom Prato, que já é uma iniciativa bem conhecida, não só no estado de São Paulo, mas em nível nacional, né, que oferece 107 unidades espalhadas no estado de São Paulo, com mais de 3 milhões de refeições mês para idosos, hoje representando mais de 30% dos frequentadores do restaurante, tá? A R$1. Né? Então, é uma ótima iniciativa também voltada para a segurança alimentar relacionada aos nossos idosos. Bom, e aí, para a gente começar a falar dos direitos das pessoas idosas, eu vou passar
para as minhas maravilhosas Kellen e Leila, para começar a falar do papel do Conselho e a questão da garantia dos direitos da pessoa idosa no estado de São Paulo. Então, eu vou passar primeiro a palavra para a Kellen, para ela começar e depois você pode falar, tá bom, Leila? Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Kellen, estou presidente do Conselho Estadual do Direito da Pessoa Idosa. Como fez a Dani aqui, vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, cabelos na altura um pouco abaixo do ombro, liso. Estou usando uma camiseta preta com o logo do Conselho Estadual do Idoso em branco. É uma árvore linda. Visto calça cinza e estou aqui para a gente discutir um pouquinho sobre o Conselho, sobre o papel do Conselho. Na apresentação anterior aqui da Dani, ela disse que nós temos aproximadamente 600 ILPIs no Estado. Há controvérsia em relação a esse número, né? Nós fizemos uma parceria muito legal com a Receita Federal do Brasil e ela nos passou um dado, vários dados, dentre eles sobre CNPJs ativos com a inscrição de ILPI, né? Nós temos aproximadamente 3.500 ILPIs no estado de São Paulo. Onde estão essas ILPIs? Então, isto é uma preocupação deste Conselho e nós já estamos trabalhando em relação a isso. Quem tem uma lista bem bacana também é o Ministério Público, mas a deles tem por volta de 2.000 ILPIs e nós temos 3.500. O que estamos fazendo com esses dados? Trabalhando. Nós já dividimos essas ILPIs por macro-região, encaminhamos para as suas DRADs e pedimos que entrassem em contato com cada conselho municipal. Nós precisamos ter uma visão clara de quantas ILPIs nós temos no Estado. Nós não podemos admitir a clandestinidade, né? Porque é na clandestinidade que a gente perde o controle. A gente não sabe como esse idoso está sendo tratado, se a sua dignidade está sendo respeitada. Então, estamos trabalhando para que isso não aconteça. Nós temos 645 municípios no estado de São Paulo. Desses 645 municípios, nós temos apenas 43 que ainda não possuem o Conselho Municipal. Nós estamos trabalhando nisso também. A equipe administrativa do SEI está ligando para esses municípios, perguntando por que não tem, qual a dificuldade, no que nós, Conselho Estadual, podemos ajudar para que ele seja criado o mais rápido possível. Estamos quase lá, 43 para 645, falta pouco, é nossa missão, né, até entregar a diretoria deste Conselho, em novembro de 2024, ter 100% dos municípios com o Conselho Municipal. Uma tarefa um pouco mais árdua é a questão do fundo. Nós temos mais de 300 municípios que não possuem o fundo municipal. Então, esse é um trabalho mais difícil, mas que está sendo realizado. Nós estamos numa parceria agora com a EDESP, com a Escola, né, de Desenvolvimento, e já estamos fazendo muitas ações, tivemos palestras, e aí nós estamos nos colocando à disposição dos municípios para a criação desses fundos. Né? Todo e qualquer material para a criação do fundo está no site do Conselho, super fácil de acessar. Nós temos palestras do pessoal da Receita Federal, temos o material da EDESP, está à disposição de vocês. Assistam, né? Obtenham a informação e entrem em contato conosco em caso de dúvida. Sem o financiamento, sem o dinheiro, dificilmente a gente consegue fazer política pública, né? Fica inviável. E temos a ferramenta para receber dinheiro. Então, eu peço a vocês que assistam o material, que entrem em contato conosco. É de fundamental importância que as cidades tenham o fundo municipal do idoso para que esse dinheiro seja aplicado em política pública para a pessoa idosa. Direitos da pessoa idosa, convivência familiar e comunitária. Leila, vou deixar você falar um pouquinho. Ok. Como elas já se apresentaram, então minha autodescrição é uma mulher branca, cabelos grisalhos, estou de camiseta preta e calça jeans.
estou aqui representando não só o Conselho, como a Secretaria, em nome do nosso secretário, que está envidando esforços para colaborar com o Conselho, colocar nosso chamamento público, lançar nosso edital de chamamento público ainda esse ano, para viabilizar que os municípios recebam recursos para fazerem seus projetos sociais. Tá? Ok, então, vamos lá. Os direitos das pessoas idosas, convivência familiar e comunitária. Direito de viver em ambiente familiar e comunitário, em que seus laços afetivos sejam respeitados e valorizados. Prevenção do isolamento social e incentivo à participação em atividades sociais e culturais. Só um adendo, quando apresentou ali que são 110 mil leite por dia, então, só lembrando que a distribuição do leite para idosos é na capital e na Grande São Paulo. Nós ainda não atingimos o Estado, tá? Mas estamos, né, Leila, brigando por isso. Sim, né, havendo conselho. orçamento, disponibilidade financeira, orçamentária, o secretário está, ele está querendo fazer tudo Confiante. isso, mas vamos ver o orçamento também, tá? Porque não é só o querer, precisamos, como a Kelly disse, de recursos, tá? Integração social e comunitária, direito à participação em grupos, clubes e organizações comunitárias, promovendo o fortalecimento dos vínculos sociais. Acesso a serviços de transporte, lazer e cultura, que facilitem a participação na vida comunitária. Proteção contra a violência e o abuso. Direito à proteção contra qualquer forma de violência, abuso, negligência e exploração. E mecanismos de denúncia e assistência às vítimas de violência. Pode falar. Pode falar. É importante a gente ressaltar, né, meninas, que a proteção contra a violência e o abuso, ela também é um papel muito marcante relacionado ao Conselho, né? E as outras questões, os direitos relacionados à pessoa idosa, como a convivência, o fortalecimento de vínculos, ela já é uma premissa da assistência social, né, Kellen? Então, assim, além dos equipamentos que nós temos, que são cofinanciados pelo governo do Estado de São Paulo, nós temos centros de convivência, né? Nós temos serviços voltados à pessoa idosa em todo o Estado de São Paulo, nos 645 municípios. E você sabe que eu estava esquecendo, gente, eu fui me apegando aqui ao PowerPoint, e eu esqueci, você falou da EDESP. Quem não conhece, gente, a Escola de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, que está alocada lá como um departamento, lá na Secretaria de Desenvolvimento Social, faz um trabalho belíssimo. Quando nós precisamos fazer os webinars, quando a gente precisa de cursos, quando a gente precisa de materiais também e cursos referentes à educação permanente, né, dos trabalhadores do SUAS e sistemas irmãos, né, como o SUS, por exemplo, e demais, é a EDESP que dá todo esse suporte para a gente. Eu não sei se vocês que estão nos escutando aí de outros estados, né, vocês podem entrar no canal da EDESP no YouTube. Eu estou fazendo uma propaganda rasgada aqui, porque eu sou muito fã da EDESP. Quando eu preciso, dentro do programa São Paulo Amigo do Idoso, utilizar os serviços da EDESP, tanto para capacitações, webinars ou qualquer outro tipo de ação educacional, assim como o Conselho também. Você está ganhando, né? Eu estou ganhando? Tá. Não, não estou Eles ganhando. estão te pagando, É porque né? eu já trabalhei lá, é por isso. Não, mas eu não ganho nada não, gente. Porque assim, olha só, na verdade, o que a gente está fazendo aqui hoje é uma parceria e é uma ação educativa, porque muitas vezes as pessoas, não é, meninas, não entendem qual é o papel de um conselho, né? Um conselho, para que serve um conselho? Gente, o conselho, ele tem o papel primordial de garantir o direito das pessoas idosas em âmbito nacional, estadual e municipal. Né? Aqui eu também posso falar como ex-presidente do Conselho, né? E quanto essa gestão avançou nas questões voltadas de ter realmente, né, Kelly, o que você disse, né? Ai, tá vendo, gente? Sou fã. Como o Conselho e os conselheiros que estão aqui presentes hoje, ou os que estão acompanhando de casa, como o papel do Conselho Estadual ele é importante,
né? Como ele é um apoio para dirimir dúvidas. Eu falo sempre o seguinte, sabe, Kellen? Não sofra sozinho no seu território. Vem sofrer com a gente, porque é um Dorflex a menos que você toma, não é? No final do dia, quando você vem compartilhar suas angústias, eu estou com problema para consolidar o meu fundo, eu estou com problema para reativar o meu conselho, né? Procure o Conselho Estadual da Pessoa Idosa para vocês terem apoio, né? Aqui estão presentes os conselheiros que dentro das suas comissões também podem apoiar os municípios, né, voltados para a questão de violência, abuso e tudo mais. Mas eu vou deixar a presidente falar, porque senão eu vou tomar esse microfone e vou parar nunca mais. Não. Concordo, claro, com tudo que a Dani falou. É uma parceria. Nós estamos à disposição. Quando nós assumimos essa gestão, a nossa principal, uma das principais preocupações era estar presente perto dos conselhos municipais, porque é lá na ponta que a política pública acontece. Não adianta nada a gente aqui no Conselho Estadual estar trabalhando, fazendo, se o Conselho Municipal não está junto conosco, porque é lá no município que o bicho pega, né? Eu costumo dizer que é lá que a gente faz a política. Então, não adianta. Aqui no mundo das ideias, tudo é lindo. Mas lá na ponta, como está sendo? Então, nós precisamos ser um meio para disseminar a informação e nos colocar à disposição. Esse conselho, já em março, fez a primeira reunião descentralizada, que foi lá em São Carlos. Eu achei, gente, que eu estava inventando a roda, né? Eu levei... Tá tudo bem, tá? Tá chovendo, não vai cair nada aqui. Quando nós fomos eleitos, né? E aí eu falei, gente, precisamos estar próximos dos municípios. Vamos fazer uma reunião descentralizada. Achei que eu estava inventando a roda, que a gente estava arrasando. E, para minha surpresa, nós éramos o único conselho que não tinha feito uma única reunião descentralizada. Então, tinha alguma coisa errada, né? A Leila veio depois, foi um presente. Viu, Leila? Você foi presente. Obrigada. Né? Na vice-presidência, foi indicada pela secretaria. E, na época da primeira reunião, a Leila não estava. E a gente batalhou muito. E fomos lá para São Carlos fazer a primeira reunião. E eu estava lá achando que íamos reunir, sei lá, 100 pessoas, 120 pessoas. E, para nossa surpresa, para uma primeira reunião convocada assim, a toque de caixa, com 30 dias de antecedência, nós tínhamos aproximadamente 500 pessoas participando, cerca de 150 municípios estiveram presentes, cerca de 150 municípios estiveram presentes. Então, para nossa surpresa, as pessoas estavam lá querendo informação da política pública para a pessoa idosa. E eu lembro como se fosse hoje, no final do evento, eu passei o microfone para algumas pessoas que quisessem falar, e uma pessoa, se eu não me engano, de Presidente Prudente, pegou o microfone e disse, eu gostaria de agradecer a experiência, eu estou levando muitas coisas produtivas que eu vou colocar no meu município, mas, principalmente, porque vocês estão aqui, porque, para mim, o Conselho Estadual tinha morrido. Eu falei, gente, me preocupou essa colocação dela, fiquei feliz, porque tínhamos feito a primeira reunião, estávamos dando o primeiro passo, mas me preocupou o quão o Conselho estava distante dos municípios. Então, eu trouxe para os conselheiros que estavam lá, trouxe para a mesa essa discussão, né, de estarmos próximos. E, desde março, então, vocês, conselheiros municipais, têm recebido aí praticamente muitos e-mails, muita informação, muitas palestras. A nossa segunda reunião descentralizada vai acontecer agora em novembro, né? Em breve vocês receberão o convite, mas é na última segunda-feira do mês de novembro, vai ser na cidade de Caraguatatuba. Espero que não esteja chovendo. Eu espero que não esteja. Vai ser em Caraguá, vai ter um sol lindo. Na segunda, vocês já podem chegar no domingo, tá? Para aproveitar a cidade, fomentar a economia do município.
Mas é sobre isso, é sobre nos aproximar, sobre nos colocar à disposição para os conselheiros municipais e toda a sociedade que necessitar do Conselho Estadual. A gente tem aqui proteção contra a violência e o abuso. Essa é uma das comissões mais importantes do Conselho Estadual e a gente tem recebido um fluxo muito grande de denúncias. Ficamos felizes, não pelas denúncias, mas porque ela nunca deixou de existir. Se o fluxo aumentou, a gente está aqui, gente, do lado da base aérea, do Campo de Marte, né? Então, às vezes, os aviões passam aqui. Mas, então, se o fluxo aumentou, não foi que a violência aumentou. Ela até pode, mas aumentou a denúncia. As pessoas não estão se calando. E isso é muito importante. A gente não pode se calar, né? E que a gente fala de violência, não é só a violência física, é a violência da exploração, do direito do uso do seu BPC, da sua aposentadoria. Existem várias formas de violação de direito, né? Então, nós estamos recebendo, vendo Disque 100, nós temos um fluxo para essas denúncias, a gente encaminha para os conselhos municipais. E aquele conselho que tiver dúvida, que estiver tendo dificuldade de como fazer essa verificação, nós estamos à disposição, tá? Para ajudar. A gente sempre diz que você precisa, conselheiro municipal, conversar no seu município e juntos desenhar um fluxo de recebimento dessa denúncia. Porque, normalmente, ele vem para o Disque 100, ele vai para o Conselho Estadual, ele vai para o Conselho Municipal, ele vai para o Ministério Público, e aí, desenhando um fluxo, fica mais fácil, porque, às vezes, a denúncia vem mais de uma vez e a gente consegue proteger aquele que precisa ser protegido. E, por falar em proteger aquele que precisa ser protegido, eu preciso fazer, não sei se no próximo slide vai vir alguma coisa sobre as nossas ILPIs, né? Mas a gente vai falar sobre o acesso à saúde. Eu quero fazer um adendo, já ainda dentro da violência, antes de eu passar para as meninas prosseguirem. A gente tem as ILPIs, não vou falar número, porque os números não batem, mas a gente tem as ILPIs, que é o último, eu costumo dizer que é o último ponto, né? A gente tem os outros serviços, a gente tem o centro de convivência, a gente tem o centro-dia, e a gente tem a Vila Dignidade, que não é mais Vila Dignidade, desculpa. Como é que chama? Vida Longa. É que ela vai mudando, mas a concepção é a mesma, né? As que são casas, a gente foi visitar lá algumas, em Caraguatatuba tem uma Vila Dignidade, vai sair um casamento lá agora. Eu fico feliz, porque as pessoas resgatam a dignidade, resgatam o amor próprio. Agora a gente vai ser convidado para o casamento. Então, assim, está dando certo o equipamento, né? E nas ILPIs, a gente tem aquele idoso mais debilitado, que precisa do nosso olhar, da nossa fiscalização. A gente tem agora o público LGBTQIA+, que está envelhecendo e que estão nos nossos equipamentos. Quando a gente abriga este idoso, nós estamos resgatando a sua dignidade, mas temos que ficar de olho, porque há a violação de direito dentro do equipamento. Nossa, temos uma esquadrilha da fumaça hoje com dia de chuva? Não é possível um negócio desse, né? Então, a gente fala de preconceito. A gente fala de preconceito dentro dos equipamentos. Nós temos que ter um olhar bem perspicaz nesse sentido, porque eu não posso tirar ele de uma vulnerabilidade social e colocá-lo dentro de outra, né? Então, é uma questão que a gente também vai discutir em alguns fóruns. Eu estou tentando levar isso para a nossa descentralizada. É um olhar diferenciado, né? A população está envelhecendo e os vários públicos estão envelhecendo, né? E o preconceito existe e ele está lá. Então, precisamos tomar o cuidado de não tirar ele de dentro de uma questão de vulnerabilidade e colocá-lo em outra.
Kellen, eu queria aproveitar, já que você está falando sobre as velhices, né, as velhices plurais, e a questão do envelhecimento LGBT. Ontem nós tivemos aqui, nesta arena, o Orgulho Grey, né, com a participação do Dr. Alexandre Kalash. Quem fez a mediação da mesa foi o Júnior Carvalho. Nós tivemos a participação do Adriano também, que é um pesquisador da USP, que trabalha a questão das memórias de turismo das pessoas LGBT 60+. Então, eu só queria dizer que o que você está dizendo aqui nesse momento, e a gente já discutiu muito sobre isso, que assim, gente, a Kellen é minha amiga também, tá? Então, a gente divide o quarto de hotel quando vai viajar, então a gente já é praticamente um serviço de convivência, né? É importante a gente não fazer com que as pessoas elas saiam, porque assim, o envelhecimento ele já se configura como uma vulnerabilidade. Né? Então, nós vamos colocar outras vulnerabilidades para essas pessoas. O papel do Estado também é a quebra dos paradigmas, é a criação ou a reversão de algumas culturas que já não fazem mais sentido no momento da contemporaneidade, né? Então, ontem, depois, se vocês quiserem, tiverem a oportunidade de ver esse momento, foram 2 palestras, e uma delas a Soninha Francine estava conosco também, né? Então, é importante saber que esse evento, o Longevidade Expo Fórum, também está olhando para a questão do envelhecimento LGBT. Então, eu só queria fazer esse gancho com o que você disse, porque as pessoas estão envelhecendo e além tem as subcamadas, né? A gente pode estar falando do idoso ou a idosa, ou gay ou lésbica, mas a gente também vai ter que falar muito em breve ou já sobre as velhices transmasculinas e transfemininas. Mas aí a gente vai deixar para um outro momento desse bate-papo, né? Porque eu sempre digo, né? Nós somos o Conselho do Direito da Pessoa Idosa. Acima de 60 anos, da classe A à classe E, todos estão sobre o nosso olhar, né? Então, a gente não tem nenhum olhar diferenciado. Todos têm o seu direito e precisam ser respeitados. Do mais pobre ao mais rico, todos merecem a nossa atenção e o nosso olhar. A vulnerabilidade da pessoa idosa vai muito além da sua classe social. E aqui quem envelhece sabe disso, né? Então, às vezes, a gente tem um olhar, não precisa, a pessoa é rica, ela não precisa de nós. Mentira. O seu direito, muitas vezes, está sendo desrespeitado dentro do seu lar. Eu administro um centro de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos. E eu tenho todos os públicos. Há uns anos atrás, eu tinha uma idosa e a família tinha 7 carros na garagem. 7. Mas não tinha um para levá-la para o centro de convivência. Um dia ela chegou para mim e falou assim: filha, você pode dar uma olhada? Eu recebi meu benefício ontem e eu não estou conseguindo pagar a minha unha. Ela foi passar o cartão e não conseguiu pagar as unhas. Mas como ela frequentava o salão há muito tempo, não, senhora X, está tudo bem, a senhora vê. E aí eu liguei ao banco. E o meu gerente, eu falei: olha, eu não quero nenhuma informação, porque vocês sabem que ninguém pode dar. Eu só quero saber se houve alguma movimentação bancária. Sim, Kellen, houve uma transferência total do dinheiro. E aí eu liguei para a filha, falei: oi, tudo bem, querida? Sou eu. Aí, na época, eu estava presidente do Conselho Municipal, e eu falei para ela assim: olha, eu não estou ligando como Kellen, administradora da instituição. Eu estou ligando como Kellen, presidente do Conselho. O dinheiro vai voltar? Como é que nós vamos resolver? Eu vou te denunciar. Não, eu vou verificar. Olha, houve um mal-entendido. Eu falei: que bom que foi um mal-entendido. Você pode resolver? E o mal-entendido foi resolvido. E no outro dia o motorista estava lá levando a idosa para o serviço. Então, assim, é sutil, né? Foi só um pequeno exemplo. Gente, eu posso, sinceramente, a vocês, trabalhando há 14 anos num centro de convivência, eu posso escrever uns 2 livros que vocês vão ler e chorar sobre violação de direitos, né?
E que quando o idoso frequenta um centro de convivência, minimamente ele está amparado. Mas a gente conta nos dedos quantos estão desamparados, né? Então, o papel do conselho é garantir o direito da pessoa idosa acima de 60 anos, seja ela qual for a sua classe social, seja o que for, acima de 60 anos, está no nosso escopo, está sobre as nossas, eu costumo dizer, sobre as nossas asas, né? Porque eu sou bem maternal, bem, né? Ponho todo mundo embaixo da asa. A Ju está aqui, trabalha comigo há muitos anos lá no município, ela sabe, né? Que a gente traz para si como se fosse filho, né, Ju? Então, Leila, vou deixar você falar um pouco. Acesso à saúde. É isso? Vocês estão olhando? Direito a cuidados de saúde adequados, incluindo prevenção, tratamento, apoio para a condição da saúde relacionadas à idade. Acesso a serviços de saúde mental e emocional. Só quero dar um testemunho que o Hospital do Servidor Público Estadual, ele faz um serviço que não é home care, mas eu não lembro o nome agora, porque a minha mãe, a servidora, ela ficou acamada e a gente teve todo acolhimento médico, enfermagem, só não tem o cuidador, claro. Mas minha mãe nunca precisou se locomover até o hospital para colher sangue, exame de urina, nada disso. As vacinas todas foram dadas, eles vão em casa e fazem esse atendimento. Só que, infelizmente, só na capital, por enquanto. Posso fazer um complemento? Eles têm o pai também lá. Tem o pai, né? Tem o pai. Eu conversei esses dias, eu não sei se vocês sabem, bom, para quem não é de São Paulo, o IANSP, é o Hospital do Servidor Público Estadual, né? E está passando esse monte de avião aqui. Estou me sentindo Top Gun, gente. Top Gun hoje. Dá para trazer o Tom Cruise. Vamos tentar para a próxima edição, tá? Tem um programa de atendimento às pessoas idosas dentro do Hospital do Servidor Público. E esses dias eu fui bater lá, né? Porque eu sou dessa, sou bem cara de pau. E eu descobri e conheci a doutora Gilca. Doutora Gilca, ela é coordenadora desse programa há mais de 25 anos. Detalhe, ela tem 85, tá? Ela é uma médica lá do IANSP e nós fizemos uma conversa muito, muito bonita, né? Relacionado a... E aí eu perguntei assim para ela, doutora Gilca, é engraçado, né? Porque vocês estão aqui trabalhando com os idosos do entorno aqui, assim, para quem não sabe, o Hospital do Servidor Público, ele fica numa área nobre da cidade de São Paulo, que fica entre Moema, ali perto do Parque do Ibirapuera. Mas ela me contou que as pessoas que estão ali, além de ser do entorno, porque é isso, né, Kellen, também fazendo aqui um gancho com a sua fala, gente, só para a gente só fortalecer uma questão que o secretário Alexandre diz, que o ministro Silvio também coloca, que vulnerabilidade não é só por questões financeiras, né? Então, eu só estou reforçando a sua fala, que as pessoas elas podem ter isolamento social, é uma vulnerabilidade. E eu não estou aqui pregando para convertido, tá, gente? Espalhem essa ideia para as pessoas. A gente aqui tem que começar, não é, Leila, a fazer um movimento. A juventude está toda unida. A gente também tem que começar a se unir em prol das nossas pautas. Não é, Beltrina? Não é? Nós, enquanto conselho, eu me coloco enquanto conselho, eu me coloco enquanto sociedade civil, eu me coloco enquanto servidora. E aí, por falar em servidora, só trazendo aqui o gancho da Leila, eu quando questionei a doutora Gilca, eu falei assim, doutora Gilca, vamos o ano que vem, eu quero que é para ficar registrado mesmo, o ano que vem, fazer uma ação com os servidores das nossas pastas. Nós temos muitos servidores acima de 60 anos no estado de São Paulo, não é, Glícia? Não é? Nós temos aqui, por exemplo, a Glícia da Secretaria de Esporte, né? E muitos outros servidores que já são 60 a mais, e até fazendo um outro gancho com a fala, a Leila, fazendo um gancho aqui com a própria fala da ex-jogadora de basquete Janete, que esteve aqui anteriormente ocupando este palco,
Será que nós, que ainda somos servidores ou que estamos trabalhando, nós estamos nos preparando para o momento pós, né? Que é quando vai chegar, porque a aposentadoria vai chegar para todo mundo. Aposentadoria compulsória, É 70 compulsória, anos né? põe você para fora. Exatamente, Kelly. E aí, eu estou fazendo todo esse carambolê aqui para dizer o seguinte, que eu fui falar com a doutora Gilca lá no Hospital do Servidor Público para falar assim, não está na hora da gente conversar com os nossos servidores? Com os nossos conselheiros? Será que nós estamos preparados para envelhecer? Porque a gente fala de envelhecimento, mas será que a gente está pensando em envelhecer? Espero que o ano que vem a gente consiga, né, trazer um projeto para trabalhar com os servidores públicos estaduais a questão de saúde e envelhecimento, né, e outras questões como promoção e prevenção, né, de quedas e outras questões também relacionadas a esse período da vida. Pode continuar. Então, no servidor é o Serviço de Atendimento Domiciliar, tá? Não atinge todo o estado, é só a capital, não é também para quem se encontra em vulnerabilidade. Eu não sabia, minha mãe saiu do hospital já com essa indicação, porque eu nem sabia que existia esse atendimento. Vamos lá, direito à moradia. E a gente podia também, ver com os conselhos municipais, para incentivar o município a fazer esse atendimento. Minha mãe ficou na cama, precisava fazer um exame, se não vinha em casa, a ambulância vinha buscar, tá? Então, vamos, o conselho, junto com o conselho municipal, trazer eles junto para fazer esse atendimento no município também. A discussão com a saúde municipal, super válido. Super Tá? válido. Direito à moradia adequada, direito à moradia digna e adaptadas às suas necessidades, considerando mobilidade e acessibilidade, participação e autonomia, direito de participar das decisões que afetam sua vida, incluindo cuidados de saúde, moradia e finanças. Autonomia para fazer escolhas pessoais, desde que estejam em conformidade com suas capacidades. Só fazendo um adendo aqui, na participação e autonomia. Parece besteira, parece coisa pouca, mas assim, as pessoas, né, que nos atendem, você deve ter passado por isso, Leila. Você chega com a sua mãe em um determinado local e a pessoa não olha para a sua mãe. Ela fala assim, ela está se alimentando? Oi? Pergunte para a pessoa idosa, oi, você está se alimentando? Se ela não tiver capacidade para responder, a pessoa que está do lado. A sociedade ignora a pessoa idosa. Escuta, fiquei de cabelo branco, deixei de responder por mim? Eu sei se eu estou me alimentando, eu sei daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, e é diminutivo. Oi, tudo bem, bonitinha? Oi? O idoso não é criança, gente. É uma pessoa adulta que tem mais de 60 anos, que tem mais de 70, que mais de 80. Não infantilize o idoso. Respeite os cabelos brancos. Passei a vida inteira contribuindo para uma sociedade e agora que eu me aposentei, você quer me infantilizar? Quer me levar para a creche de idoso? Oi? Não é assim que funciona. O senhor está rindo, né? É isso mesmo, não é dessa forma? Né? Então, é a autonomia. Autonomia para fazer escolhas pessoais, desde que estejam em conformidade com as nossas capacidades. Né? Às vezes, quando eu vou lá viajar com o meu povo idoso, e aí o pessoal, posso levar meu neto? Não, gente, não pode levar o neto. Não pode, porque a gente fala besteira, né? É público adulto, não é público infantil. Aquele o pessoal está bebendo, tem 18, mais? Se eu não tiver que limpar, porque deu PT, para mim está tudo bem, não é? As pessoas são adultas, então é sobre isso, é sobre respeitar a autonomia da pessoa idosa. Ela não voltou a ser criança, gente, ela não precisa de creche. Ela não precisa disso. Centro de convivência para estar com os amigos. Centro-dia tem a mesma função, porém, tem um medicamento que precisa ser dado, tem uma mobilidade reduzida, mas não é creche.
Somos pessoas adultas que crescemos, trabalhamos, construímos uma sociedade, pagamos os nossos impostos para essa sociedade. Não tente nos infantilizar. Não somos crianças. Desculpa, Leila, era só um adendo. Bom, às vezes eu tenho que responder algumas questões, né? E muitas vezes vem isso, o município que é a creche do idoso. Eu falo, aí você tem que escrever um texto de alinhamento, dizendo que não é para infantilizar a pessoa idosa, né? Isso é um absurdo. Então, senhores parlamentares, por favor, venham conversar conosco também, vamos alinhar isso. As palavras têm muito peso, os conceitos têm muito peso, né? Então, assim, é importante que a gente não infantilize a pessoa idosa. Ninguém gosta de ser infantilizado, né? Bom, e aqui a gente dá uma continuidade, né, Kellen e Leila, falando das principais violações cometidas contra as pessoas idosas. E eu gostaria que vocês comentassem um pouco, apesar de vocês já terem falado um pouquinho delas, mas falar com um pouquinho mais de ênfase sobre esses abusos, né? O abuso financeiro, o abandono e a falta de respeito à autonomia. Abuso físico e psicológico. Maus tratos físicos ou emocionais por parte de familiares, cuidadores e outras pessoas, muitas vezes resultando em ferimentos físicos ou emocionais. É sobre aquilo que a gente já estava falando, né? Eu pontuei aqui o caso daquela idosa. Quantas vezes, gente, e eu me incluo porque eu estou lá na ponta, apesar de estar presidente do Conselho Estadual, eu administro o Centro de Convivência e é lá que o calo dói, né? São para nós que chegam as queixas, que eles chegam muitas vezes chorando, porque o neto gritou, porque o neto roubou o cartão, porque o outro bateu. Eu tive uma vez uma denúncia, e aí cabe o olhar bem específico para quem vai visitar, para quem vai verificar essa denúncia. Nós chegamos uma denúncia lá no nosso conselho de uma idosa que tinha sido agredida. E aí um vizinho denunciou, enfim. E aí, lá na cidade onde eu era presidente, vários condomínios luxuosos, mas eles foram se formando, né? Então, são bolsões, são casão, e você vê uma casinha, e ali a gente tinha um problema. Bom, cheguei lá para fazer essa visita, e eu ainda falei para o motorista da prefeitura, eu falei, o portão é aquele. Será? Eu falei, tenho certeza. E aí era mesmo. Então, o portão estava no nível da rua, e a gente descia uma pirambeira até chegar no casebre lá embaixo. Tinha uma casa na frente, com janelas e tudo mais, e um quarto no fundo, que não tinha mais do que 9 metros quadrados, sem nenhuma janela, o chão de barro com algumas telhas. Então eu pisei sobre as telhas, porque quando chovesse ali devia virar um lamaçal. E a idosa estava sentadinha, de banho tomado, cabelinho puxado, cheirosa. Eu falei assim, esse filho da mãe estava me esperando, né? Porque a gente percebe. Aí estava com a mãozinha roxa, e eu conversando com ela dizendo que estava tudo bem, o neto muito solícito, conversando comigo. E aí eu perguntei, onde fica o banheiro? Ali. Eu puxei a porta do banheiro e fechei a porta da casa, só para eu ter uma noção. Aquilo virou um breu total, você só via a claridade pelas frestas. E aí conversei e tudo mais com ela, e aí subimos, fiz as minhas considerações. E aí estava uma técnica do município, uma assistente social, recém-formada, e ela fez um relatório lindo, dizendo que o neto se preocupava, papapá. E aí eu falei, a gente foi no mesmo lugar? Nós não podemos ter ido no mesmo lugar, porque na realidade a violência não tinha acontecido ali. Ele trabalhava e ele deixava essa idosa na casa de uma outra pessoa, com um cuidador. E esse cuidador era de uma religião Y e a idosa de uma religião X. Ela acordava no meio da noite rezando para São Benedito, Santo Antônio, sei lá, todos os santos dela.
E a outra pessoa, por uma intolerância religiosa, queria tirar, sei lá, quem estava possuindo a senhorinha. E aí agredia ela para ela não rezar. E de manhã, quando ela ia tomar o café, que a mão tremia, ele pegava aquelas ripas de cama e batia na mãozinha dela para ela não tremer. Bom, resumindo a história, eu chamei a técnica do município, eu falei para ela, olha, eu entendo que lá na nossa faculdade diz que o melhor é o convívio familiar e blá, blá, blá. Mas, neste caso, a gente vai relatar aquilo que a gente vê. É o que eu sempre digo, não é o que a gente acha, é o que a gente vê. Eu vi um lugar de 9 metros quadrados, sem janela, sem acessibilidade, com fogão no mesmo espaço. É só falar o que viu. Não é o eu acho. E aí o que aconteceu? Assim que o Ministério Público leu o meu relatório, pediu para que ela fosse abrigada numa ILPI. Quando eu a fui visitar na ILPI, ela estava sorrindo, com as unhas feitas, o cabelinho, ela era uma outra pessoa. Então, toda vez que a gente vai, por que eu ilustrei? Porque às vezes a gente fala assim, o convívio familiar, ele precisa estar. Não precisa. Foi-se o tempo que a LPI era um asilo que largava o idoso lá. Não é mais isso. A sociedade mudou, nós precisamos ter a consciência de que aquele familiar, muitas vezes, não consegue mais cuidar do seu idoso. Ele não consegue mais. E a partir daquele momento, o idoso vai estar com o seu direito violado. Ele não vai estar sendo bem alimentado, bem assistido, e às vezes não é porque o familiar não quer, é porque ele não tem condições de cuidar do seu idoso, da sua pessoa idosa, do seu ente querido. Então, esse preconceito que a sociedade tem em relação às ILPIs, precisamos conversar também. Não é sobre isso, é sobre a dignidade humana. Ele vai estar melhor com a família ou na ILPI? Isso tem que ser discutido, porque muitas vezes ele vai estar melhor no equipamento do que com a família. Colocar na ILPI não é abandono. O familiar vai visitar, vai estar presente, porque, gente, é claro que tem aquele que põe lá e some e nunca mais aparece. Mas é um trabalho nosso, enquanto sociedade, essa discussão. Se eu coloquei o meu pai num equipamento, a minha mãe num equipamento, e eu vou visitá-lo, eu estou presente, eu o coloquei lá. Por quê? Porque eu não tinha condições de cuidar da sua dignidade, está tudo bem. A gente precisa garantir o direito da pessoa idosa, da sua integridade física, que muitas vezes, muitas vezes, entra tudo aqui, gente, abuso físico, o abandono, a falta de respeito à autonomia, que foi o que a gente discutiu ainda há pouco. Uma coisa linka a outra, né? A sociedade está envelhecendo. Breve a gente vai ter uma pirâmide invertida, né? Crianças estão nascendo menos, estamos envelhecendo mais, a saúde está aí nos proporcionando uma velhice melhor. Muito em breve, nós seremos o quê? Um retângulo, Dani? Eu acho que sim, estamos caminhando para isso. Então, isso aqui nos preocupa muito, as violências cometidas contra os idosos. E são todas as violências, gente, física, emocional, psicológica, um linka o outro, né? Então, é um trabalho em conjunto para garantir, é um trabalho federal, um trabalho estadual e principalmente municipal, porque é lá que a coisa acontece. É no Conselho Municipal que a política pública é discutida, que as denúncias são averiguadas, né? Um Conselho Municipal que trabalha de forma bacana garante o direito à população idosa daquele município. Então, quando a gente encaminhou lá a lista das ILPIs de todos os municípios, receba, olhe, quantas você tem cadastradas no seu conselho? 10, mas você tem 20 na lista que eu te mandei? Vai lá, faça uma visita de orientação, diga para ela como ela deve se inscrever, como é, porque, gente, o Estatuto do Idoso diz que todo mundo tem que ter a inscrição.
Não é uma coisa que o Conselho pede, é lei. Ele precisa estar inscrito no Conselho de Direito. E no estado de São Paulo, só 43 municípios não têm o Conselho Municipal. E esses 43 municípios, nenhuma ILPI desses municípios pediu a inscrição para a gente. Né? Então, é algo a ser pensado, é algo a ser trabalhado. Eu só queria falar uma coisa a respeito dos conselhos. Bom, em primeiro lugar, né, hoje está tendo eleição dos conselheiros tutelares. É muito importante nós também fazermos uma ponte e ligar a questão da primeira infância, a questão da proteção das nossas crianças, para que essas crianças sejam adultos saudáveis. Né? Então, eu achei até interessante, no Dia Internacional da Pessoa Idosa, a eleição dos conselheiros tutelares. Né? Então, assim, a gente faz uma cadeia de proteção, né? Primeira infância, adolescência, né? E aqui desembocando nos conselhos de direitos voltados às pessoas idosas. Né? Eu fui vendo esses dias, eu falei, achei interessante esse link, né? Vamos falar da intergeracionalidade também. E a mídia toda, né, discutindo o assunto. Eu não vi da forma como está sendo, eu nunca tinha visto. Você vê a Rede Globo, que é a maior rede, né, de comunicação do país, falando o tempo inteiro sobre o direito da pessoa idosa, sobre a eleição do Conselho Tutelar. O Bonner ontem falando no Jornal Nacional, votem, né, exerçam o seu direito. Então, eu achei muito positivo a mídia toda voltada para a questão do idoso, para a questão da eleição dos conselhos. Né? Nós ganhamos visibilidade este ano. Eu fiquei muito feliz. E eu espero que a gente continue ganhando cada vez mais visibilidade. Por exemplo, nós estamos aqui na 5ª edição da Expo Longevidade. Vocês estão vendo o tamanho dessa feira. Né? Então, nós estamos tendo pela primeira vez, né? Isso foi uma articulação do governo do estado com a feira, para nós estarmos aqui ocupando este espaço. Política pública se faz com articulação, se faz conversando. Nós somos seres políticos, nós precisamos falar dos nossos direitos. E as pessoas idosas precisam ter voz para falar sobre o que elas querem, sobre o que elas desejam. Não é, Kellen? Não é olhar para o filho e perguntar, o que sua mãe está comendo? Sua mãe está comendo? Sua mãe está se hidratando? Política pública se faz com as pessoas idosas, não se faz só para as pessoas idosas. Esse é um momento muito marcante deste conselho. Eu fico muito feliz de também poder, junto com essa articulação, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, nós podermos estar aqui, ocupando este espaço. É uma feira de negócios para pessoas idosas? Sim, é a primeira feira que eu vejo neste segmento. E estar aqui hoje ocupando esse espaço, pode ter certeza, tá? Que o ano que vem nós ocuparemos mais espaços. Nós vamos falar mais sobre políticas públicas voltadas para a pessoa idosa. Né? É importante que as pessoas saibam e que nós também saibamos publicizar o que é feito em âmbito governamental. Eu estava falando isso exatamente para a Soninha Francini ontem, que o governo não sabe divulgar o que a gente faz. Estou aqui fazendo uma meia-culpa nossa. Não, né? eu estou doida para divulgar. Eu estou doida para divulgar o edital. Entendeu? Estou doida para divulgar o edital. Em breve. Em breve, né? A gente precisa da ajuda, inclusive, de vocês. Vamos falar de dinheiro. Espera aí, que a gente só um adendo para o dinheiro. O fundo estadual do idoso tem hoje por volta de 60 milhões de reais para ser aplicado em políticas públicas para a pessoa idosa. Eu, Kellen e todos os conselheiros que aqui estamos trabalhando muito para lançar o bendito do edital. Ele está pronto para ser assinado. Então, senhor governador, se está me assistindo, a sua equipe, está lá na sua mesa. Dá um autógrafo para a gente, por favor. Vamos terminar o mês de outubro, lindos, com o edital na rua? 30 milhões para ser gasto com política pública para a pessoa idosa no estado de São Paulo. A gente só precisa da sua assinatura, o edital está prontinho. Nós precisamos colocar o edital na rua. Nós precisamos
dar oportunidade para que as políticas públicas sejam feitas lá nos seus municípios. O mais difícil é o dinheiro, não é, gente? O dinheiro a gente já tem. Então, eu só preciso de um autógrafo, tá bom? Desculpa, Dani, eu pedi um adendo, mas eu não podia estar aqui, neste local de fala tão importante, e não pedir a assinatura do nosso excelentíssimo governador no nosso edital, para que a gente possa fazer um pouco mais de política pública e divulgar, entendeu? E mostrar que estamos trabalhando. O dinheiro a gente já tem, a gente só precisa de um autógrafo agora. Obrigada. Eu dei muitos pareceres nos projetos, né, depois deles já concluídos. Para quem trabalha com a política pública sabe muito bem o quanto as prefeituras, o quanto as organizações fazem com esse dinheiro e o quanto é importante a destinação do recurso do Fundo Estadual do Idoso para esses projetos. Então, eu reforço aqui, enquanto coordenadora do São Paulo Amigo do Idoso, que seja assinado, que a gente consiga e tenha celeridade dentro da secretaria para a gente começar a destinar esse recurso, né, Kellen, para os municípios e para as organizações da sociedade civil também, né? Bom, aqui, nós então, acho que a gente já falou bastante sobre as violações, então eu vou passar, tá? E eu queria, Kellen e Leila, que vocês falassem um pouco mais das atribuições do Conselho, reforçassem, dessem um recado de vocês a respeito do Conselho Estadual do Idoso. O Conselho Estadual é quem propõe e formula a política pública, tá? Quem executa é o município. Então, reforçando a Kellen, a gente precisa mais que os conselhos municipais estejam juntos. Não é uma obrigação, mas é que eles estejam junto com a gente para poder executar isso com o apoio da gente, tá? E a Kellen sabe que eu não sou de falar muito, e além do que eu estou rouca, com dor de garganta, então, reforçando isso, gente, a gente precisa todo mundo junto, tá? A Kellen, que é a sociedade civil, as organizações sociais participem também desse chamamento público, tá? E vamos, o secretário, a pauta com o secretário essa semana será, vamos falar com o governador para a assinatura desse edital. Para a gente ver, até o final do ano a gente colocar isso na rua, aí teremos um longo trabalho em 2024. Bom, o papel do Conselho, a gente está falando desde que a gente começou o bate-papo, né? Porque tem os slides, mas a gente vai falando, faz parte, né, da conversa, né? Uma roda de conversa. Então, como a Leila disse, formulação de políticas públicas, que ele tem a responsabilidade de contribuir para a formulação de políticas públicas que beneficiem a população idosa, incluindo a elaboração de propostas e recomendações para melhorar a qualidade de vida dessa população. Hoje, o Conselho Estadual, né, temos aí como pauta o edital de chamamento público, que a gente precisa colocar na rua. A gente tem aí uma discussão sobre a mudança da lei, para que a gente precisa colocar, então, o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, né? A gente já está discutindo. E a gente colocou também algumas propostas de alteração, porque a gente não tem legislação própria na questão do próprio fundo, né? A gente tem a criação do fundo, mas no uso do dinheiro, digamos assim, né? A gente não tem um decreto próprio, né, Leila? Então, porque o que acontece? A criança e o adolescente tem um decreto próprio de regulamentação. Então, toda vez que eles vão colocar um edital, precisa fazer uma alteração. Vem para a comissão altera e ele segue, porque eles têm uma regulamentação própria. E nós ainda não. Então, toda vez que a gente faz qualquer mudança, ele segue para o palácio e até ele voltar. Então, isso demora muito o processo. Então, a gente tem o edital, a gente tem a regulamentação, que estamos trabalhando,
Quando ele diz assim, recomendações para melhorar a qualidade de vida, nós também já encaminhamos ao pessoal do Vivalente um estudo pedindo a possibilidade de ampliação do recurso para que ele seja expandido para as demais cidades. Então, a gente tem feito muita coisa em relação a recomendações para melhorar a qualidade de vida da população idosa. Nós estamos trabalhando muito, né? Este é um conselho muito ativo, de pessoas que se dedicam para que isso aconteça, para que a gente faça a diferença. Nós temos conselheiros empenhados e eu fico muito, muito feliz de poder contar com a colaboração de cada um de vocês, porque o conselho não é só uma pessoa. Nós somos várias comissões trabalhando. Uma andorinha só não faz verão. E a gente tem aí um bando de andorinha muito bacana que está trabalhando para que nosso verão seja fantástico. A gente tem uma equipe agora de administrativo no SEI que a gente não tinha antes. As meninas são ótimas, eu ia falar um palavrão. Elas são muito bacanas e prestativas, trabalhando muito. Então, a gente vem fazendo muitas recomendações para melhorar a qualidade. E, além das recomendações, nós estamos brigando por elas, né? Estamos lá, firmemente, né? Acompanhamento e avaliação da implementação das políticas voltadas para o idoso, avaliando seu impacto e eficácia, fazendo recomendações para ajustes de melhoria, promoção de direitos, que é promover os direitos da pessoa, incluindo o direito à igualdade, não à discriminação, à saúde, à educação, moradia adequada e participação na vida social, econômica e política. Estamos fazendo, gente, diariamente nós estamos fazendo. E eu me sinto feliz, porque hoje eu posso estar aqui conversando com vocês e falando. Somos um conselho ativo que está trabalhando em benefício da pessoa idosa, né? Estar aqui com o microfone só falando sem trabalhar, aqueles que me conhecem sabem que eu jamais estaria aqui, né? Porque eu acho que, eu costumo dizer, nós viemos para trabalhar. Cafezinho a gente toma lá em casa, né? Cafezinho com bolo a gente toma em casa. Aqui é para trabalhar. As meninas sabem disso. Muito bem. É importante também, você falou uma coisa, Kellen, que a política pública também, ela se faz com pessoas, né? Então, eu fico muito feliz em que hoje exista uma equipe, no final a gente abre para perguntas, tá bom? Beleza? A gente já deve estar também se encaminhando para o nosso final também, né? É muito bom saber que vocês têm uma equipe, né? Vocês têm aí hoje o quê? Uma secretária executiva e mais 3 funcionários, né? Então, isso dá celeridade no retorno das demandas dos municípios. Porque eu digo uma coisa, gente, a política pública, nós do Estado, a gente pode formular o que for. Se não tiver aderência municipal, não vai acontecer política pública. Se não fizer sentido para aquela pessoa que a gente também está formulando, e se a gente também não está perguntando para essa pessoa, sabe aquela história? Eu preparei uma coisa super legal, chega na hora as pessoas falam assim, não gostei. Não é? Então, a política pública, ela é feita de pessoas, ela é feita de recursos, e eu fico muito feliz em saber que hoje a gente tem um conselho robusto. Isso faz toda a diferença. Né? Eu vim de um outro momento do conselho, fim de gestão pandêmica, os outros conselheiros que estão aqui sabem o quanto foi difícil a gente segurar o conselho no online. Kellen estava conosco também, então eu fico muito feliz de saber que hoje vocês estarem com essa camiseta, a gente está aqui, né? É uma grande conquista, é um passinho, mas é um passinho que ele tem muita reverberação ali na frente, né? Bom, e aqui a gente ainda fala sobre outras coisas, né, Kellen e Leila, sobre a questão das denúncias e acolhimentos, elaboração de relatórios, educação e conscientização. Já falou da EDESP, assistência e orientação. Eu queria voltar só num momentinho aqui a respeito de campanhas, né? A partir de segunda-feira, eu não sei, algum dos slides já tem as fotos da campanha. Olha seu marido ali, menina! Olha, em família, gente, que coisa!
Ai, estou me sentindo a Hebe aqui. Isso aqui a Hebe estava aqui ontem, né? O Programa São Paulo Amigo do Idoso, em apoio, em parceria com o Conselho Estadual do Idoso, a gente vai disparar a partir de amanhã a campanha Idade, né? Que é o primeiro eixo da década do envelhecimento saudável. A gente conseguiu fazer uma campanha, vai ser distribuída também aqui na cidade de São Paulo, e a gente vai encaminhar para todos os municípios paulistas e os conselhos para poderem imprimir e também poder dar subsídios para poder fazer as suas ações voltadas para o mês da pessoa idosa, porque não é só um dia, né, gente? Não é um dia, é todo dia, né? Pessoa idosa é todo dia, né? Então, eu só queria fazer também essa pequena propaganda. Por falar em propaganda, nós temos até o dia 15 de abril para a regulamentação dos fundos municipais e os fundos estaduais. Então, eu volto a falar da importância do fundo. Então, veio até aqui me mandaram uma perguntinha. 15 do 11. 15 do 10, desculpa. Até o dia 15. Hoje é abril. Abril? Gente, estou doida. Até o dia... Não, é a doação que é 15 de abril, né? Desculpa, é 30 de abril. Então, nós temos até o dia 15 de outubro para a regulamentação dos fundos. Como abrir e ter um fundo municipal regular para receber as doações? O primeiro passo é a lei. O segundo, a abertura do CNPJ. O terceiro, a abertura da conta bancária. E, por último, o cadastro do fundo. Como abrir e ter um fundo regular? Primeiro, os fundos municipais da pessoa idosa devem ser instituídos por meio de lei municipal, que deve ser aprovada pelo Poder Legislativo local e sancionada pelo respectivo chefe do Poder Municipal. Etapa 2. O CNPJ. Após a criação da lei, o fundo deve ser devidamente inscrito no CNPJ, conforme previsto na Instrução Normativa da Receita Federal 2119 de 2022. Dessa forma, não é permitido vincular o fundo a nenhum outro CNPJ. Isso é muito importante, tá? A nenhum outro CNPJ do município, de alguma secretaria, por exemplo, para qualquer outra finalidade. Então, o fundo tem o seu próprio CNPJ. Gente, isso é muito importante, tá? Como abrir e ter um fundo regular? A etapa 3 é a conta bancária, que após o registro do CNPJ, é necessária a abertura de uma conta bancária em nome do fundo, que precisa ter as seguintes características. A conta precisa ser aberta em uma instituição financeira pública, deve ser aberta para fins exclusivos de recebimento de doações, de acordo com a legislação vigente. O titular da conta é o próprio fundo, enquanto pessoa jurídica, mas aí, gente, maiores informações o próprio banco fornece, tá? A etapa 4 é o cadastramento no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, né? Então, após a abertura do CNPJ da conta bancária, é preciso encaminhar as principais informações sobre o fundo para o Ministério. Mas lá no nosso site, vocês encontram todo esse material, os links para a abertura. Lá a gente tem o semáforo dos fundos da pessoa idosa do Estado de São Paulo. É um material muito rico, que pode ser acessado a qualquer momento, e nós estamos à disposição em caso de dúvidas, tá? Até o dia 15 de outubro, você consegue receber doações já no ano de 2024. Se não o fizer até o dia 15, gente, só para 2025. Então, a gente volta a frisar da importância do fundo, porque precisamos de dinheiro para executar a política pública para a pessoa idosa. E aí, com o seu fundo, ok, qualquer pessoa pode doar. Então, aqui eu recebi sobre a doação, né? Então, para a gente receber doações, o fundo precisa estar ativo. E aí, com o fundo ativo, a pessoa física ou a pessoa jurídica pode fazer a sua doação, né, através do imposto de renda, pode fazer a destinação também, tá? Então, a gente, estando com o fundo regular, as doações começam a acontecer. Ah, Kellen, eu preciso ser um município grande para receber doação? Não. Você precisa ter bons projetos sociais. Você tendo projeto social, você faz a divulgação do projeto
e você arrecada fundo. A pessoa, para doar, não precisa morar num município especificamente. Você pode morar em outro município e doar para aquele outro fundo, porque você conhece o trabalho. Exemplo claro disso é a cidade de Barretos. Né? Lá eles têm o Hospital do Amor, que antes era o Hospital do Câncer, hoje conhecido como Hospital do Amor. É uma cidade relativamente pequena, e eles são um dos maiores arrecadadores de verba através do imposto, porque tem um trabalho lindo com as pessoas com câncer, né, com criança, com idosos. Então, a cidade de Barretos é uma que mais arrecada, e ela não é a maior cidade, né? Então, o tamanho do seu município não tem muito a ver. Tem muito a ver o tamanho do social que você faz. E eu sempre costumo dizer, faça o trabalho social, aplique o dinheiro em bons projetos, tire foto, divulgue, mostre para o doador onde está indo a sua doação. E aí você consegue obter mais recursos. As pessoas falam para mim, logo quando eu assumi a presidência, e eu disse numa plenária, e isso consta em ata, que em 2023 eu não iria pedir dinheiro, ficaram me olhando assim, com cara de espanto. Vocês não precisam? Nós precisamos, mas eu tenho 60 milhões no fundo, que não foram gastos. Como é que eu vou pedir para alguém me doar? Não. Deixa doar para quem vai gastar o dinheiro com projetos que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Nós vamos pedir quando? O ano que vem. Quando o nosso edital for para a rua, porque o governador está me ouvindo, ele vai assinar, né? E aí, nós vamos mostrar para o doador onde o dinheiro dele foi aplicado, em quais projetos foram aplicados, na saúde bucal da pessoa idosa, na acessibilidade, na saúde, na educação, e aí com a pasta linda, cheia de gráficos e de resultados, eu vou pedir a sua doação, para te mostrar onde a sua doação está sendo aplicada. E é isso que eu digo para os municípios, recebam a doação, façam a destinação, apliquem políticas e mostre ao doador como o dinheiro dele tem feito a diferença na vida de milhares de usuários do serviço. Só assim a gente cresce. Eu me alonguei, né, Dani? Desculpa. Sim, nós já estamos nos encaminhando para o final. Eu, por mim, ficava aqui até amanhã, mas eu também tenho uma apresentação, tá, gente? Então, assim, eu acredito que você já falou do fundo, sobre a destinação e tudo mais. Eu gostaria, antes da gente partir, então, para questões da plateia, que vocês fizessem as suas considerações finais rapidamente, senão vão arrancar a gente daqui, tá? A gente já viu que tem gente que já levantou a mão, acho que dá tempo de fazer uma ou duas perguntinhas, né? Sim, nós temos 20 minutos para a pergunta. Não, eu tenho que acabar rápido aqui, já estão me mandando embora. Não, aqui, ali, né? ó, eu tenho tempo ali, ó. Não, mas ainda tem pouquinho tempo, a gente Vamos tem lá. 15 minutos só. Gente, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês aqui nesse domingo chuvoso. Eu já disse no começo, e volto a falar, agradeço a todos, a Dani fez o agradecimento aqui no início, a todos responsáveis pela feira. Esse espaço é muito importante, né? Nós, enquanto Conselho de Direito, estamos muito felizes em estar aqui neste momento, no dia 1º, Dia Internacional do Direito da Pessoa Idosa, dar visibilidade aos conselhos, né? Este foi um evento realmente muito marcante. Eu agradeço a todos os conselheiros, à Secretaria de Desenvolvimento Social, ao secretário que esteve aqui comigo na sexta-feira, e eu fui lá e falei, oi, secretário, nosso edital está lá para ser assinado. Então, assim, a gente está trabalhando e agradecemos imensamente a todos vocês. Alô? Oi. Kellen já falou tudo, né? Só ratificando o que ela falou, agradecemos ao nosso secretário, ao meu coordenador Itamar Júnior, que me indicou, né, para ser representante da secretaria. Agradeço a participação de todos. As meninas que estão trabalhando, elas se empenharam bastante
para que tudo isso acontecesse. Estão aqui presentes no domingo Priscila, Luciana, Márcia e a Melzinha. Cadê nossa estagiária? Está lá atrás, ó, a Mel. E a equipe do gabinete do secretário, a Kimberly, Luciana e a Isa. Muito obrigada a todos. Nós temos tempinho para uma ou, no máximo, 2 perguntas por conta do nosso tempo, por favor. Primeiramente, eu fico muito feliz de saber que 3 mulheres aqui estão batalhando para que a pessoa idosa seja respeitada, né? Mas eu vou mais a fundo. Por exemplo, esse folheto, que é a programação da longevidade. Aonde está o povo originário? Aonde está a foto do negro aqui? É preciso também saber que as coisas acontecem na periferia. As coisas acontecem lá na tribo indígena. Então, é preciso também que o governo do Estado de São Paulo reconheça esse direito. Tá? E com muita propriedade, eu vou dizer outra coisa. Eu vou muito para São Bento do Sapucaí, que fica atrás da cidade de Campos de Jordão. A aviação que dá as 2 passagens gratuitas para idoso é a Pássaro Marrom. E o que acontece? São Bento do Sapucaí mora 3.000 pessoas. Por que daqui eu compro a passagem, daqui eu marco a passagem aqui dentro da rodoviária e eles aceitam como idoso? Por que quando eu retorno de São Bento do Sapucaí, eu sou obrigado a caminhar, pedalar, ou pegar um ônibus 20 quilômetros em Minas Gerais para marcar minha passagem? Sendo que eu não posso, como idoso, pegar o ônibus da Pássaro Marrom, sentido São Paulo, com o passe de idoso. Por que será que acontece isso? Será que nós somos esquecidos por ser uma cidade de 3.000 habitantes? Então, governo do Estado, abra os olhos, perceba isso. Né? Outra coisa também é a relação com os idosos carentes. Eu sou aluno mais novo da USP Leste, fazendo gerontologia, com 72 anos. Eu sou formado pela Casper Libero e resolvi fazer, porque eu faço a produção artística de 8 mulheres empoderadas da Zona Leste, que são as pastoras do Rosário, que elas vão lançar o livro no dia 14, dia 15, no Sesc Vila Mariana. Eu aprendi a trabalhar com idoso. Aos 20 anos que eu tive na produção cultural do Revelando São Paulo, onde tinha jongo, lundu, congada, Moçambique, indígenas, que faziam festa para a elite, ali na Vila Guilherme, ou então lá no Parque da Água Branca. Então é preciso também acender a luz desses excluídos, sim. E principalmente quando a gente vai na periferia, que é o meu trabalho, é sobre alfabetização de adulto, semi-analfabeto e analfabeto. E entro numa sala de aula onde tem alunos de 70 a 92 anos que querem esticar a perna para viver a vida. Entendeu? E é lá na parada de Taipas. A gente sabe que muitas senhoras ali andam com vidrinho de tinta, marcando a direção da casa dela até onde ela vai, porque ela é semi-analfabeta. E que precisa, sim, o governo do Estado trabalhar mais essa questão, não só de recreação, mas de acolhimento na alimentação, de saber da importância do que é a hora pronobis, a capuchinha, né? A taioba, que essas pessoas que moram no quilombo ou numa tribo conhecem.
Então, fica aqui o meu alerta, entendeu? Que eu peço encarecidamente, porque é preciso sim, e esclarecer sim, porque é a periferia que mais sofre. E a gente vê que no cartaz do Longevidade só tem a elite branca que tem longevidade. Para com isso. Vamos mudar a situação. É sobre isso. É sobre isso. Para isso que estamos aqui discutindo. Uma salva de palmas. Desculpa, o nome do senhor? Eu vou, a nossa secretária aqui, a Priscila, eu vou pedir só para ela anotar o seu contato. Essa questão da aviação Pássaro Marrom, nós vamos encaminhar um ofício, eu vou pedir esclarecimentos, tá bom? E aí, com o seu contato, eu dou um retorno ao senhor. Boa tarde, meu nome é Helena Grante e eu gostaria de saber se... Porque, assim, o idoso, ninguém vive sozinho, principalmente o idoso. Então, muitas vezes, para suportar o bem-estar do idoso, tem um cuidador informal, um cuidador da família que não tem apoio. Eu quero saber se dentro das políticas voltadas para o idoso, esse público é envolvido ou é pensado e de que maneira? Sim. Não o cuidador que fez curso para ser cuidador. Eu sei o que né? você perguntou. Isso é uma discussão na área da saúde que a gente tem feito com os municípios, né? Porque a gente precisa que os municípios se envolvam nessa questão e é uma preocupação do Conselho Estadual. O município que eu trabalho, que eu faço parte do Conselho Municipal, este ano está pela primeira vez voltado a esse público, ao cuidador familiar, né? Então, é uma experiência, é um projeto que a gente está fazendo lá na cidade de Cotia, que acontece agora no mês de abril. Nós vamos fazer 4 palestras de tarde toda para orientar o familiar cuidador. Então, é um projeto municipal que começou no Conselho Municipal, né? E eu estou avaliando, a Ju está lá em Cotia, sabe do projeto. A gente começou a divulgar nas UBSs, porque é na UBS que o familiar leva o seu idoso. Então, lá eu estou fazendo um projeto, o Conselho lá está fazendo um projeto piloto, e eu já pedi para o Conselho que me dê depois os dados para que eu possa trazer para o Conselho Estadual e a gente ampliar para todo o Estado, né? Então, é uma política pública da saúde, do cuidador familiar, que nós já estamos pensando nisso, né? Então, eu estou usando o meu município para obter dados para poder depois disseminar para o Estado. Mas estamos pensando sim, né? Porque a gente tem o cuidador profissional e a gente tem o cuidador, o filho, o próprio neto, como cuidar dessa pessoa idosa que está na nossa residência. Sim, sim. É uma população sanduíche. Sim. Né? Então, quem não mora na casa, por exemplo, exige que quem mora na casa... Saiba o mínimo. O filho que não mora na casa, o filho que mora na casa, ele só tem obrigações. Ele não tem reconhecimento, ele não tem valorização. Então, como é que ele vai cuidar de um idoso? Sim. Essa questão é bem ampla. É bem ampla. A gente ia ficar se estendendo. Exatamente, mas estamos pensando nisso, tá? E aí, projetos pilotos para que a gente possa disseminar para o Estado todo. A gente veio de Brasília, eu e a Dani agora, estamos fazendo parecido, né? Brasília nos chamou, né, Dani, para o lançamento de um projeto. De um programa que é sobre envelhecer no seu território. A gente ter o direito de envelhecer, né? Porque quem nasce em São Paulo tem muito mais chances de envelhecer do que a pessoa que nasce lá em Roraima, né? São políticas públicas diferentes. Então, é sobre o direito de envelhecer. Então, são programas piloto que a gente vai tendo dados, subsídios, informações para poder ampliar a política pública nesse sentido. A gente está caminhando. E a gente está guardando... Estar atento. Estamos atentos. Já é o início do processo. E a gente também... Sociedade, né?
a gente também está aguardando sair a Política Nacional de Cuidados da Secretaria de Cuidados. De Cuidados, sim, então estamos a gente também está aguardando. aguardando esse esforço para que a gente também possa olhar para esses cuidadores que são invisibilizados, né? Bom, nós temos ainda tempinho para mais uma pergunta e a gente precisa encerrar. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Meu nome é Eliane Cristina Saudável, sou chefe de cozinha, especialista em alimentação saudável. Eu queria perguntar para vocês qual que é o conceito que vocês estão aplicando na alimentação desses idosos. Se existe já um conceito com relação à alimentação de inflamação, à alimentação de posicionamentos de cada um, e qual o conceito que vem trazendo agora, o que está sendo aplicado nessa parte? Bom, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente trabalha, né, na política de segurança alimentar com o Viva Leite, que é a distribuição do leite, né, também para a população idosa, Sim. e os Bom Prato, que tem espalhados no estado de São Paulo. A sua pergunta ela é muito específica. Talvez, né, a gente possa até discutir isso num outro momento, voltado para a alimentação, por exemplo, das pessoas que estão nas ILPIs, né, ou próprios gestores de centros de convivência e centros-dia. Então, assim, infelizmente, neste momento, mas podemos conversar, tá? Sim, Até claro. mesmo, de repente, para você, vir dar uma orientação para o Estado de São Paulo relacionada a isso. Você fez pergunta, agora estou dando trabalho para você. Sobre essas questões que são bem específicas, voltadas para a nutrição da pessoa idosa. Legal, porque eu queria saber se já tem essa parte integrativa, né, que é a nova medicina do momento, se vocês já estão nessa parte, vindo com essa linha integrativa. E pode contar comigo se precisar. Muito Obrigada. obrigada. Bom, o papo está muito bom, né, Kellen, né, Leila, mas nós precisamos encerrar para dar lugar para a próxima palestra, né? Eu gostaria muito de agradecer a presença de todas, todos e todes, tantos da plateia, tantos que estão em casa. É uma honra poder estar aqui dividindo o palco com mulheres fortes, com mulheres de luta, com conselheiros de luta. E ninguém faz nada sozinho, o futuro é coletivo. Muito obrigada. Que frase bonita para terminar a palestra, hein? Gostei. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos aqui, por todo o conteúdo trazido. A gente fica muito esperançosa quando ouve, né, falar desses projetos, desses programas que estão sendo executados. Obrigada.